Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 1, mês de agosto, mês da juventude. Nós começaremos então duas séries de reflexões desse mês. A primeira, nas EBDs, nos cultos da manhã, nós pensaremos no livro de Daniel, sob o tema Firmes sob uma cultura hostil. À noite, nos nossos cultos da noite, nós seguiremos o tema dos jovens, do mês, da conferência, do congresso que eles vão realizar, que é sem filtro, portanto, uma fé autêntica. A nossa cultura, ela é bastante desafiada nos nossos dias. Essa semana ganhou destaque a Sofia Cunningham, né? Se recusando ou protestando, não por fé, não por ideologia, mas dizendo: eu sou sexualmente, biologicamente feminina e eu não posso jogar com uma pessoa que se sente mulher, mas que é biologicamente masculina. Escolha o que quiser, pense como quiser, sinta como quiser, mas o meu músculo é de mulher. Não dá para competir com alguém que, mesmo se sentindo mulher, tem músculo de homem. Não foi ideologia, não foi fé, mas uma contestação contra a chamada cultura woke e as suas consequências. Cultura é o tema da moda, de certa forma. A Igreja Presbiteriana reuniu-se esses dias no seu grande concílio e declarou que o movimento Legendários não é recomendado, porque é um movimento que está se tornando cultural. 110 mil legendários no Brasil, mas fazem uma barulheira grande a ponto de gerar uma decisão como essa. São questões culturais. Cada um dos nossos jovens está na faculdade, os mais adultos também, enfrentam isso aos montes, a questão da cultura e como a gente ser firme sob uma cultura hostil é o que nós vamos pensar durante esse mês, estudando especificamente o livro de Daniel. Capítulo 1, versículo 1, começa mostrando a base da fé, que é firme numa cultura hostil. No ano terceiro do reinado de Joaquim, capítulo 1, versículo 1 de Daniel, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. É isso que vai estar descrito no livro de Lamentações, esse sítio, esse cerco ao redor de Jerusalém, cerco tão terrível que mães cozinharam seus próprios filhos. A fome do cerco foi tão grande que algumas mães comeram seus próprios filhos. Mas no versículo 2, há uma convicção que muda a vida de Daniel, que pode mudar as nossas vidas. O Senhor entregou nas mãos dele, nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus. O que diz a primeira parte do versículo? E Nabucodonosor, com toda a sua força, com toda a sua tecnologia de guerra, com toda a sua estratégia militar, é isso que está escrito? Ou o Deus da Babilônia, Marduk ou Bel, muito mais poderoso e verdadeiro que Jeová, o Deus de Israel. É isso que está escrito? O que está escrito? O Senhor. Joséfo conta que os soldados babilônicos entraram no templo tremendo de medo. E entraram com as suas espadas e com as suas lanças rodando, porque os judeus haviam espalhado que ali naquele templo estava a arca e que quem entrasse naquele lugar morria. E aqueles soldados, para enfrentar
o Deus dos judeus, um Deus que não se via, não tinha uma imagem, era apenas um baú, eles entraram tremendo de medo. E sim, se um judeu entrasse ali, ele morria. Mas os soldados rasgaram aquele véu, tocaram naquela arca e não morreram. Por quê? Seus corpos estavam fechados, porque haviam feito algum tipo de magia ou qualquer coisa? Não. Por quê? O Senhor os entregou. Jeremias profetizou isso dezenas de vezes. Isaías, não, Isaías foi depois. Mas tantos deles profetizaram tanto, que esse dia chegaria. Não foi uma surpresa, não foi um acontecimento acidental, foi uma profecia que se cumpriu, que Deus iria punir Israel daquela forma. Cumprindo o que havia prometido a Salomão quando disse: olha, você está construindo esse templo aí, está muito bacana, mas não se iluda não. Eu posso fazer isso aí virar pedra sobre pedra, se vocês não forem obedientes. Com essa convicção de que não era a força da cultura babilônica, não era a força do império babilônico, não era a força da fé babilônica, mas era uma disciplina de Deus, Daniel enfrenta a cultura babilônica. Versículo 3. O rei ordenou que Aspenaz trouxesse filhos de Israel. Versículo 4. Jovens. E de novo, jovem aqui não é o mesmo conceito de jovem da nossa geração, eram mais para adolescentes, eram mais para pessoas de 15 anos em média. E esses jovens iriam fazer o quê? Eles deveriam ser, versículo 4, instruídos. Eles tinham que ser, na verdade, instruídos, versados em conhecimento, fossem jovens inteligentes, para que, versículo 4, aquele mordomo ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Entenda bem, você vai para a faculdade, e lá você tem que estudar bioquímica, ou dependendo do seu curso, você tem que estudar todas as teorias relacionadas ao seu curso, mas isso não é cultura, no sentido que estamos aplicando cultura, isso é conhecimento. Sim, a cultura está impregnada. A forma de se vestir, a forma de se divertir, a forma do que é correto, do que é belo, do que é moral, está impregnada. Mas a faculdade em si, ela ensina conhecimento. Você não precisa estar na faculdade para ser influenciado pela cultura. Nós reclamamos que a nossa cultura é uma cultura hostil, nós reclamamos que a nossa cultura está se distanciando cada vez mais do Senhor, e nós até pensamos: Senhor, o Senhor tem que voltar logo, porque a coisa está ficando cada dia mais feia. A cultura que Daniel enfrenta era pior, porque além da cultura toda, além de toda a cosmovisão babilônica, eles são colocados para aprenderem não só conhecimento, mas a cultura. Eles não vão estudar disciplinas como estatística, como fisiologia, como contabilidade. Eles vão estudar a cultura babilônica. O que Nabucodonosor está fazendo é: um dia o mundo todo será babilônico. O mundo todo, querendo ou não, será babilônico. E aí pega aqueles jovenzinhos lá de Jerusalém e os leva para aprenderem. E é um processo de total desconstrução. Além dos ensinos, além de toda a prática que teriam que receber do palácio, eles têm nomes mudados. Versículo 7. Daniel, que significa Deus é juiz, passa a ser Beltesazar, ou seja, Bel, o principal deus da Babilônia, é quem protege.
Ananias, que significa Yahvé é gracioso, passa a ser servo de Acu, um dos deuses babilônicos. Misael, que significa quem é como Deus, passa a ser um significado de Mesaque, que também significa quem é como Acu, esse Deus da Babilônia. E Azarias, que significa Deus é ajuda, passa a ser Abed-nego, servo de Nebo. Você compreende? Eles não estão lá apenas para aprender, como um dos nossos jovens está na faculdade. Eles estão lá para serem transformados, intencionalmente. Na faculdade, o nosso jovem é desafiado a questionar se o que ele acredita sobre moralidade é correto, se o que ele acredita sobre lazer é correto, se o que ele acredita sobre drogas é correto. Mas ele é desafiado indiretamente. A Babilônia não, a Babilônia está destruindo quem eles eram, até no nome, e dando novos nomes. Essa semana eu soube que a nossa ação na cavalgada teve excelentes repercussões com algumas autoridades da cidade, que marcou na vida dessas autoridades o fato de a gente não fechar a porta, mas ficar lá num evento cultural. Inclusive, você prestou atenção, espero que sim, a decoração belíssima, até na ceia do Senhor, se referindo à nossa cidade, as abóboras, as calabazas, em espanhol, as nossas abóboras. Nós estávamos participando de um festejo cultural da cidade, por escolha. Daniel não está sendo apenas influenciado, Daniel está sendo intencionalmente forçado, e seus amigos, a aceitarem a cultura babilônica. Entende que a cultura que Daniel enfrenta é muito mais hostil que a que enfrentamos hoje. Nós estamos realmente em dias que seria bom se Jesus voltasse logo. Mas Daniel viveu dias ainda piores. E qual foi a reação de Daniel? Daniel não enfrentou a cultura. Daniel não discutiu o que fazer. Ele se preocupou com um detalhe: a fidelidade dele. Daniel entendeu que nós não controlamos a cultura, nós controlamos a nossa fidelidade. E se você quiser anotar uma frase, essa é que eu gostaria que você anotasse. Nós não controlamos a cultura, nós controlamos a fidelidade. É isso que Daniel vai controlar. Ele não escolheu estar no palácio e nem podia evitar. Ele não escolheu o que ele aprenderia e nem podia. Ele não escolheu o nome que deram a ele e nem podia. Ele escolheu controlar a única coisa que ele poderia controlar, que era a sua fidelidade. Versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Essa, na verdade, seria, digamos assim, a parte boa da cultura, porque o povão, a plebe, costumava comer pães e raramente uma proteína. A mesa do rei era a melhor mesa, onde mais havia proteína, onde mais havia coisas deliciosas. Você pode imaginar, a gente fica comparando os restaurantes, a gente fica escolhendo os restaurantes, a gente fica escolhendo os pratos, sonhando em ir em tal lugar para experimentar um prato. O melhor da culinária estava no palácio, e Daniel teria acesso a isso. É parte da influência da cultura que é o rei dizendo: olha, não vejam isso aqui como uma prisão, não vejam isso aqui como sofrimento, não vejam isso aqui como castigo. Vocês estão tendo privilégio
de aprender a melhor cultura do mundo. Vocês estão tendo o privilégio de comer a melhor comida do mundo. Vocês não estão sendo rebaixados como escravos, vocês estão sendo promovidos de um bando de matuto lá de Jerusalém para os jovens que liderarão o maior governo da face da terra. Que proposta! Muito maior do que qualquer proposta que nós recebemos hoje. Só que tinha um detalhe. Daniel não podia influenciar o seu nome, não podia resistir ao que estava sendo colocado para ele aprender, mas aquela comida feria Levíticos 11. Estar numa sala ouvindo bobagens não fere a Bíblia. Estudar determinado curso não fere. Participar de algumas atividades, como participamos da cavalgada, não fere. Mas e tomar a cachaça do início da cavalgada ou a cachaça do final, fere. Não era a cultura que era o desafio de Daniel, mas a sua fidelidade. E entre tudo o que estava acontecendo, ele escolhe aquilo que parece ser o menor dos detalhes: a comida. Porque a comida é contra a Bíblia. Tudo mais ia, mas é coisa incontrolável. Não podemos controlar a cultura, mas podemos controlar a nossa fidelidade. Não podemos controlar a cultura brasileira do jeitinho, da barganha, da corrupção, da propina. Não podemos controlar, mas podemos não participar. Não podemos controlar a cultura woke, mas podemos manter a nossa pureza sexual independente do que acontece. Às vezes nos preocupamos mais com a lei dos homens do que com a lei de Deus. Eu lembro de estar num curso de pregação expositiva e alguém discutindo: mas e se tal lei foi aprovada? E o professor disse: você vai fazer o que se a lei foi aprovada? Vai obedecer a lei ou vai obedecer a Deus? Não é a lei, não é a cultura que nós enfrentamos. Nós somos responsáveis pela nossa fidelidade. E Daniel diz então: não, você vai me ensinar umas coisas que vai entrar aqui e vai sair aqui. Você me deu o nome aí, mudou nada. Mas se eu comer daquela mesa, atraente, deliciosa, eu vou desobedecer Levíticos 11, isso eu não posso fazer. Isso eu não vou fazer. E Daniel então age com extrema sabedoria. Ele pede, o versículo 12, desculpe: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Durante 10 dias nos dê somente legumes. E depois veja, versículo 13, o que aconteceu? Só 10 dias. Se a gente tiver mago velho, erramos. E na verdade, depois dos 10 dias, com uma comida muito mais saudável, eles estavam muito melhores. Eles enfrentaram a cultura com sabedoria e com fidelidade. Porque daquilo tudo, as outras questões eram culturais, mas a comida feria a lei de Deus. Se a gente observar bem, se você tiver uma conversa com seus pais, com seus avós, você vai perceber que cada geração escolhe um detalhe da cultura para atacar. Não sei se os irmãos lembram, eu estou na igreja há 1 ano como pastor titular, e no dia da posse o pastor Ioquias Fábio pregou e mencionou uma prática. Ele tem 30 anos mais ou menos na igreja de Caldas Novas. Ele mencionou uma prática que ele encontrou em Caldas Novas e que só tem uns 10 a 15 anos que ele encerrou. Qual era a prática? Para casar de branco na igreja, tinha que apresentar um atestado para os diáconos.
aquela geração escolheu isso como o pecado dos pecados. Qual é que a nossa geração tem escolhido? Aquela geração não é que ela estava errada, entenda. Se tivesse que voltar, eu voltaria, não no sentido do constrangimento, não no sentido da injustiça de pedir uma coisa da noiva e não pedir do noivo, não nesse sentido, mas de dizer, olha, isso é tão importante que nós não queremos perder. Como eu mencionei que a Copa da Inglaterra de 1966, a Copa do Mundo que aconteceu na Inglaterra em 1966, não teve jogo ao domingo, porque era ilegal práticas esportivas aos domingos, porque domingo é dia do Senhor. Eram costumes culturais, eram leis culturais de segurança que a gente foi perdendo, sim. Mas o que isso eu quero mostrar é que cada geração escolhe algumas Babilônias. E eu queria sugerir as nossas Babilônias da nossa geração, as batalhas que a gente realmente deveria enfrentar. Primeira, Deus continua sendo a autoridade. Eu não estou dizendo que a forma que nos vestimos, a questão da sexualidade, a questão dos vícios, da bebida alcoólica não são importantes. Mas a nossa geração tem mais pecado em tirar a autoridade de Deus. Eu lembro de ter recebido uma ligação há uns 30 anos atrás, um pouco menos de 30, lógico, uns 20 anos talvez, em que alguém dizia assim, pastor, me receitaram a acupuntura para a dor que eu estou sentindo. Pastor, é pecado? O que é que a Bíblia diz sobre a acupuntura? Porque eu prefiro perder meu braço do que desobedecer a Bíblia. Você consegue imaginar alguém ouvindo isso e dizendo isso hoje? Quantas pessoas você conhece, eu sei que você conhece, que diriam isso? Eu prefiro ficar desempregado. Eu prefiro não ter saúde. Eu prefiro sair. Eu prefiro o prejuízo do que desobedecer a Deus. Quantas pessoas você conhece que diriam isso hoje? Porque Deus deixou de ser a autoridade. Não é mais proibido o jogo aos domingos. Domingo não é mais o dia do Senhor. E tantas outras coisas. Deus deixou de ser autoridade porque tudo na nossa geração virou relativo. É pecado para você. Você acha, você que é antiquado. Você não quer isso, você não quer aquilo. Você acha que isso é errado? Eu respeito, mas os tempos são outros. Nós nos tornamos a geração mais relativista. Absolutamente relativista. E que é engraçado essa nossa geração, e eu desafio você a enfrentar isso da cultura na sua fidelidade, porque ela só é relativa no que tange a Deus. Por os últimos 7 anos eu fui o mobilizador, o captador de recursos da Junta de Missões Nacionais. E no começo a gente sonhava em participar com o projeto Cristolândia, de editais do Banco Itaú, do McDonald's, de quaisquer outras empresas. Eles têm editais para apoiar projetos sociais. Pastor Fernando Brandão foi chamado pelo Dória, governador da época de São Paulo, para participar de uma reunião sobre o que fazer, como os batistas poderiam ajudar a resolver o problema das drogas. E tanto lá, nos editais, quanto na reunião do Dória, havia sempre a mesma coisa dizendo, nós ajudamos, só que vocês têm que tirar uma coisa, Jesus do estatuto de vocês. Vocês podem até pregar, mas no estatuto não pode dizer que prega. A embaixada do Japão nos mandou uma mensagem dizendo, nós queremos comprar um outro barco, vimos o barco missionário de vocês na Amazônia, queremos comprar outro para vocês. Quanto custa? E depois a secretária do embaixador disse, nos desculpe, o trabalho de vocês é lindo,
Mas está claro que vocês fazem discípulos. E a gente devia ter visto isso antes. Não temos como apoiar um projeto que faz discípulos. Só que quando não faz de Jesus, faz de qualquer outra coisa. Não existe neutralidade. Não existe alguém que é algo que não é. Não existe. Mas os cristãos não podem afirmar que são. E temos negado essa batalha, e temos nos preocupado com tantas outras guerrinhas, esquecendo dessa principal, que é lutar contra o relativismo, céu e inferno. Falar de inferno novamente. Era tão bom se pudesse tirar isso da pregação, mas não pode. A nossa geração entende que Deus é opcional. A nossa geração entende que o eu é muito mais importante. E esse é o aspecto da cultura que eu quero te desafiar a sobreviver, a ser firme, não intransigente no sentido de chato, porque senão você não vai mudar, mas firme como Daniel. As suas convicções sejam inegociáveis. Deus esteja de fato no centro, no primeiro lugar, e que a Bíblia molde o seu relacionamento de namoro, que a Bíblia molde o seu relacionamento conjugal, que a Bíblia molde a sua forma de negociar, que a Bíblia molde a sua vida. E que a gente viva a frase que eu gostaria que ficasse clara. Nós não mudamos a cultura, mas nós podemos garantir a nossa fidelidade. Vamos orar? O pastor Adinaldo vai celebrar a ceia conosco, mas eu queria orar com você. É um emprego. 3 salários mínimos que você está buscando, encontrou. Vocês podem sentar, meus irmãos. Desculpe se eu dei a impressão que ficar de pé. Desculpe, podem sentar. Nós vamos orar mais sentados mesmo. Desculpe se eu dei essa impressão. E o seu papel é ligar e oferecer um produto. E você vai ter que mentir enquanto oferece. Você está 3 meses desempregado, orando, pedindo misericórdia. E o único emprego que apareceu, você tem que mentir. Você aceita? Você, rapaz ou moça, quer casar. Mas a moça está dizendo, não posso casar agora. O rapaz está dizendo, não posso casar agora, só daqui a 2 anos. Mas não vamos casar. E enquanto isso, a gente podia experimentar. O que você faz? E se ele ou ela disser, essa é a única condição de continuar namorando, que 2 anos sem ato conjugal eu não resisto. O que você faz? Sua empresa está numa baixa. Os contratos sumiram. Você já está pensando em fechar. Pensando em demitir mais gente. Mas aparece um contrato maravilhoso, em que 30% tem que ser por fora. O que você faz? Domingo de manhã você acordou cansado porque estudou até tarde no sábado, ou porque foi o louvorzão dos jovens no sábado, e domingo de manhã você diz, quer saber? É só um domingo. É só um culto. Não mudamos a cultura. Garantimos a nossa fidelidade.
Pai, pelo nome de Jesus, que o Senhor nos ache fiéis. Nos dá a convicção, Pai, que aquele adolescente tinha, Daniel, de que não foi o poder da Babilônia, mas foi o Senhor que entregou. E com essa convicção, Pai, nos faz fiéis. Nós louvamos porque o Senhor permanece fiel. E nos ajuda, Pai, a escolher as batalhas certas, a lutar contra a idolatria e o endeusamento deste mundo. Ó Deus, nos faz firmes, nos faz fiéis para a Tua glória. Que ao celebrarmos a ceia, celebremos a graça, mas também celebremos o poder que há em Cristo Jesus para sermos fiéis. Em nome dele nós oramos. Amém.